A minha grande paixão durante todo o tempo que trabalhei profissionalmente com áudio foram os microfones. É uma tecnologia que desde o início dos meus estudos sempre trouxe novidades de timbre e que hoje comparo com o uso diversificado de lentes ou até mesmo de instrumentos musicais. Geralmente é o primeiro dispositivo em um processo de gravação. O microfone é um transdutor que transforma um tipo de energia, ondas sonoras, em outra forma correspondente de energia, sinais elétricos. Em resumo, é um dispositivo capaz de converter um tipo de energia em outra. Na eletrônica, é um circuito que tem a capacidade de alterar completamente um sinal de entrada, transformando-o em outro sinal de saída, ou vice-versa. A qualidade da captação muitas vezes depende de variáveis externas como o posicionamento, a distância, a fonte sonora e o ambiente acústico. Mesmo utilizando os recursos de restauração de áudio, nada se compara a um áudio bem captado ou à fonte sonora real. Uma captação feita de forma errada dificilmente será reparada na pós-produção. Por outro lado, um bom sinal, se bem feito, pode dispensar certos processos ou processamentos. A seleção e o posicionamento dos microfones são feitos de maneira adequada se levarmos em consideração alguns conceitos simples. Na produção de áudio, os 3 tipos mais utilizados de microfone são microfone dinâmico, microfone condensador e microfone de fita. Microfone dinâmico. Quando um fio condutor de eletricidade se movimenta em relação ao campo magnético de um ímã, ocorre uma variação de fluxo magnético que atravessa o fio. Quando isso acontece, uma corrente elétrica é induzida. Se, em vez de um fio reto, tivermos N voltas ou espirais, o mesmo fio atravessará N vezes o mesmo campo magnético. Se ele se move em relação ao campo magnético, então será induzida uma tensão N vezes maior, pois, a cada espiral, o fio atravessa o campo mais uma vez. Este conjunto de espirais é chamado de bobina e não aparece somente nos microfones, mas em muitos outros componentes elétricos, como transformadores ou alto-falantes. Microfone condensador. O microfone visto até agora funciona por meio de um princípio de transdução eletromagnética. Já o microfone condensador tem uma cápsula básica que consiste em 2 placas, um diafragma móvel muito fino e uma placa fixa na parte de trás. Essas 2 placas formam um capacitor. Um capacitor é um dispositivo capaz de armazenar uma carga elétrica. A quantidade de carga que um condensador pode armazenar é determinada pelo valor da sua capacitância e tensão aplicada a ele. Os microfones condensadores oferecem níveis de saída mais altos que os dinâmicos, além de serem mais macios ou sensíveis devido a seu princípio de operação. Isso acontece por causa do seu pré-amplificador interno. Os microfones capacitivos respondem a sons de pequena intensidade. Esse é um microfone muito sensível devido à leveza e flexibilidade do tipo de membrana usada. No entanto, cada condensador tem suas características próprias de timbre. Porém, é muito comum obtermos saídas distorcidas de microfones capacitivos. Isso se deve à saturação elétrica nos amplificadores dos capacitores. Quer dizer, embora o capacitor não apresente problemas com altos níveis de intensidade sonora, os amplificadores não conseguem fornecer as tensões proporcionais a esses níveis de som e por isso podemos ter uma distorção elétrica, denominada hard clipping. Para evitar essa distorção, a maioria dos microfones capacitivos tem uma chave que insere um atenuador de ganho de 10 a 30 dB entre o capacitor e o amplificador, o que permite que o microfone seja exposto a maior massa de pressão sonora sem saturar o amplificador. Devido à exigência de fonte de alimentação, existem gravadores, interfaces ou mixers que, a partir de tensões menores, geram energia suficiente para operar quaisquer microfones. Este tipo de alimentação é aplicada através do próprio cabo de áudio, é denominada Phantom Power e é utilizada para ligar o pré-amplificador do microfone condensador. Classificação relativa à diretividade, o que seria figura polar ou zona de captação. A captação ideal acontece quando a fonte de som está em frente ao microfone. Quando isso não acontece, a captação pode sofrer várias alterações. Omnidirecionais. Imaginemos um microfone cujo único acesso ao diafragma seja pela frente. Se a fonte de som está bem na sua frente, uma variação positiva de pressão empurrará a membrana para dentro
e produzirá uma saída elétrica positiva. Se a fonte de som está em qualquer outra posição, uma variação positiva de pressão envolverá a carcaça do microfone, pressionando ainda a membrana para dentro e produzindo uma saída elétrica positiva. Como o corpo do microfone é geralmente pequeno em relação ao comprimento da onda, a pressão positiva sempre empurra o diafragma para dentro. Neste caso, a captação do microfone não depende da direção e é comum dizer que o microfone não é direcional, ou melhor, que o microfone é omnidirecional. Portanto, o diagrama polar do microfone omni é um círculo. Cardioides. Se na parte traseira ou lateral traseira do corpo do microfone for criada uma entrada secundária de som, o que acontecerá com a diretividade do microfone? Quando a fonte sonora estiver em frente a ele, uma variação positiva de pressão empurrará normalmente a membrana para dentro. Pela abertura secundária, entrará algum som, mas muito pouco devido à impedância acústica oferecida pelo tipo de abertura. Super e hipercardioides. Se aumentarmos o tamanho das aberturas secundárias do cardioide, acontecerá que o diagrama polar se estreita, tornando o microfone mais direcional que o cardioide. Este tipo de diagrama é chamado supercardioide. Microfone bidirecional ou figura 8. Finalmente, se fizermos a abertura posterior igual à abertura frontal, teremos agora um microfone com duas frentes. Evidentemente, cada uma dessas duas frentes terão as mesmas características que a outra, de modo que o microfone capture igualmente de frente ou de costas. Shotgun. A necessidade de um microfone com ângulos de cobertura estreitos para captação acima de 1 metro levou os pesquisadores a criarem um tipo novo de diagrama polar baseado em interferências de fase. Este tipo se chama shotgun ou espingarda e funciona da seguinte maneira. A cápsula, que pode ser cardioide, super ou hipercardioide, é colocada no fundo de um tubo chamado de tubo de interferência. Esse tubo é um cilindro com cerca de 25 mm de diâmetro e 20 a 40 cm de comprimento, com várias entradas de som de diferentes impedâncias acústicas em forma de ranhuras. Microfone de lapela. O microfone de lapela ou lavalier não é um tipo especial de microfone. Ele é apenas um microfone de tamanho muito pequeno para ser colocado preso no entrevistado. Outro uso do lapela é visto em atores. Às vezes, ele aparece disfarçado em locais estratégicos como embaixo da roupa ou dentro do cabelo. O lapela geralmente são microfones condensador a eletreto, o que permite a produção de unidades pequenas e com excelente resposta de frequências. São em grande maioria omnidirecionais. Efeito de proximidade. Qualquer pessoa que já falou ao microfone sabe que a voz muda quando o microfone é colocado bem junto à boca. Os microfones, desde os cardioides até os bidirecionais, apresentam um excesso de ganho nas baixas frequências quando estão muito próximos à fonte sonora. Apenas os microfones omnidirecionais não apresentam esse efeito. Têm a mesma resposta de frequência a qualquer distância. O efeito de proximidade seria um defeito? Tecnicamente falando, pode até ser, porém, ele é útil ao encorpar a voz humana e instrumentos musicais captados bem de perto. Os cantores ou locutores experientes sabem trabalhar com o efeito de proximidade, isto é, nos trechos mais suaves e íntimos, eles aproximam o microfone da boca para esquentar o som e nos trechos fortes, eles afastam o microfone da boca, para não rachar o som. Note que isso vale tanto para microfones usados em shows para os microfones de estúdio ou audiovisual. Quanto mais o microfone se aproxima do bidirecional, mais o efeito de proximidade aparece.